Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil de Fato e espectador do YouTube do nosso programa Sarau do Tempo Livre. Hoje eu aqui recebo um convidado, um casal maravilhoso que já esteve conosco no passado e estão voltando aqui para mostrar novamente o trabalho deles. Dá um salve aí, Giancarlo Borba e Sol Bueno. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Sérgio. Um prazer estar aqui de novo participando do Sarau, desse programa assim tão importante, né, para nossa cultura, para nossa sociedade, para nossa política, né, porque é um programa que fala um pouco de tudo. Boa noite, gente. Estou muito feliz de retornar aqui ao programa, né, de estar aqui com vocês. E sempre é um prazer, é um espaço muito gostoso, né, que além da gente conversar sobre arte, cultura, a gente conversa sobre a vida também. E é uma alegria estar aqui partilhando esse espaço com todo mundo que está escutando também com a gente aí, né? Isso aí. Vocês estão em Minas Gerais, né? Sim, a gente está em Minas Gerais, a gente está na cidade de Moeda, fica perto de Ouro Preto, na Serra da Moeda. Faço inclusive o convite para quem escutou jogar assim, Serra da Moeda, procurar, vocês vão encontrar um lugar muito bonito. Estamos aqui num friozinho quase de Rio Grande do Sul aqui. Você que é gaúcho de origem, né? Deve estar curtindo esse friozinho, então. É bom para tomar um chimarrãozinho, né? Tá aqui, agora ó. é a base do fogão a lenha ligado, não tem jeito. É lenha e quente, porque é muito frio mesmo esse período, né? E me contem um pouco como é que está o trabalho de vocês, né? Explica para nós aí como está o nosso, nesse momento, né, o trabalho, tanto do Giancarlo como da Sol, porque vocês têm carreiras independentes, tem coisas juntos também, mas tem coisas independentes, não é isso? Então, vou começar então abrindo aqui, falando um pouquinho. Eu acho que a última vez que eu tive aqui no programa foi no período da pandemia. Acho que eu voltei depois de uma vez, mas acho que foi na pandemia. Naquela época, eu estava lançando um single e nesse momento que eu volto agora, já no comecinho do programa, eu quero contar que eu estou lançando um single também, né? Esse ano eu estou dedicando a um trabalho que se chama Da Avó de Vó. É um trabalho que está conectado a um mestrado em artes da cena que eu estou fazendo. E esse trabalho eu estou fazendo uma imersão, né, uma pesquisa sobre paisagens sonoras de mulheres negras e indígenas. É um nome meio grande, né? Paisagens sonoras de mulheres negras e indígenas. Eu vou partir para quem escutou, para depois você ficar curioso e buscar sobre essa pesquisa. Paisagem, quando a gente fala paisagem, geralmente quando eu falo paisagem, o que vem à sua cabeça, Sérgio? A imagem, né, de algum local, né, uma parte cenográfica, vamos dizer assim, né? A imagem de um lugar, algo cenográfico, né? Geralmente visual, né? Mas a gente se a gente for pensar, a paisagem ela não é só visual, a paisagem ela também é sonora, ela é de cheiros. Se eu te pedir para você pensar uma memória aí do cheiro, talvez, de uma memória de uma comida que você comeu na sua infância, você vai ter uma memória afetiva disso, né? Ou quando a gente sente um perfume de algo, isso também a gente tem com som. Essa paisagem sonora é aquilo que são as sonoridades, a memória auditiva, né? Que quando a gente pode fechar os olhos, a gente compõe, conta uma história. Nossa, como é que ela tá naquela comunidade? Eu escutava, lembra de um lugar que você foi e fecha os olhos e tenta descrever o que você escutou naquele lugar. E aí, paisagem sonora entra também as memórias, as histórias, as cantigas. Então, nesse momento, meu trabalho musical nesse ano está se dedicando em aprofundar nessas paisagens sonoras, né? De memórias ancestrais, de comunidades, territórios tradicionais, de mulheres também que são referências em territórios tradicionais, territórios quilombolas, indígenas. Isso já é um pano para manga grande pra caramba. Eu estou muito feliz e eu estou produzindo um álbum a partir desse trabalho, né, que está sendo lançado esse ano.
E as suas 3 sugestões, né, de música para o nosso programa hoje incluem isso? Então, nessa pegada? Uma das músicas é uma prévia, né? Porque mais para frente, no finalzinho do ano, vai sair um espetáculo e ele vai ter mais algumas sonoridades, mas nessa composição tem uma canção que chama Toada para Maninha. Toada para Maninha é uma das músicas desse trabalho, né? É um forró, meu primeiro forró. Apesar de ter algumas composições em forró já e que outras pessoas gravaram, é o primeiro que eu gravo. Apesar de amar, de adorar, de acompanhar, e é um forró que ele vai falar que ele nasce num contexto de convivência com muitas mulheres, né? Uma curiosidade é que eu tenho uma formação como psicóloga também, e durante muitos anos eu trabalhei em acompanhamento de mulheres vítimas de violência, né, em vários serviços diferentes. E hoje eu sigo fazendo esse trabalho, mas numa perspectiva da arte com a música, né? E essa canção Toada para Maninha, ela nasce nessa costura, né? Escutando mulheres que, justamente naquele momento em que elas estavam saindo dessas situações ou buscando forças para superar essa situação, a gente escutava muitas vezes assim, agora o que eu faço? Agora passou, gastei minha vida tanto nessa situação, tô perdida. E Toada para Maninha é uma canção que eu fiz escutando essas maninhas, mulheres que eu senti como irmãs, como uma canção de esperança, né? Ela tem uma poesia que eu faço questão de dizer que não beira um romantismo, que fala, deixa a vida florescer, maninha, né? Ainda é tempo de brotar. Mas é uma poesia de uma perspectiva de uma esperança, que vem de lutas, de sonhos, e uma esperança de uma crença, né, de um movimento mesmo, de que essa potência de cada pessoa possa brotar. É uma canção não só para mulheres, mas nasce nesse contexto. E eu estou muito feliz dela ter vindo ao mundo, né? Então vamos ouvi-la. Deixa a vida florescer, maninha, ainda dá tempo de brotar. De enxada, pó e pá, maninha, de cipó feito trança. Face casa barrocada, maninha, cesto bom pra carregar. Galho seco no cerrado, maninha,
Toada pra maninha. Deixa a vida florescer. É isso aí. Muito bonita, muito boa canção, né? Como diria, boas propostas, né? Para superar, né, momentos difíceis como esse que você descreveu, né, Sol? E essa canção, eu tive a oportunidade de ter outras mulheres juntas, né? Criando os arranjos, cantando. Então, a sanfona é da Simara Frois, a Carline faz o baixo e outras percussões. Tem uma participação do Luan Linhares, né? Também com instrumentos, algumas percussões e flauta. E são duas cantoras que eu convidei, a Demus e a Luísa Daiola, que estão cantando comigo a música. Então, é uma canção que me sinto muito feliz de ter podido ter a participação dessas pessoas que tornou possível, né? Ela ser tecida assim. E é para a gente dançar e se aquecer também, né? Começa nesse comecinho de inverno, mas é uma canção para a gente se aquecer o ano todo, para a gente... às vezes a gente precisa de um forrozinho mesmo para pensar na vida que precisa florescer, da força que precisa brotar, né? De se acolher e se jogar no mundo para gingar nesse mundo também, né? Fala das vulnerabilidades. Então, eu estou muito feliz dele estar semeando o mundo e dessa canção estar circulando no mundo e ter nascido assim. Eu acho que a força do forró, né, da música nordestina, né, encabeçada lá no começo do primeiro século passado, né, pelo Luiz Gonzaga, né, quer dizer, falando, né, do sofrimento, né, do nordestino, né, deixou desde sempre uma música política, né, mostrando que, né, a veia do nosso cancioneiro brasileiro, né, falar da nossa realidade, né, nua e crua, né, então está muito, vamos dizer assim, bem revestido, né, o seu forró com essa história, né, da música brasileira, né? O arrastapé, o gingado do corpo, ele é política também, né? Às vezes a gente cai pensando aí de Luiz Gonzaga, a gente tem também outras referências, a gente tem Marinês, a gente tem a própria Melinha, né? Tem Elba Ramalho, se a gente for pensar, vai chegando para cá, né? E hoje tem tantos, tem Mana Flor aí, de São Paulo, aqui para mim também tem várias referências, mas eu gosto de pensar nessa coisa de pensar com o corpo inteiro, né? Que o forró faz a gente pensar com o corpo inteiro. Às vezes, essa coisa de pensar que o pensamento, que a reflexão, ela tá numa intelectualidade que é só na cabeça. Naquilo que talvez... que está como um pensamento, né? E eu gosto de pensar nessa circunscrição da inteligência, da ideia, da luta que está inscrita no corpo como um todo, né? Que está inscrito num corpo que exerce a ocupação de um espaço. E o forró ele tem essa história de ocupação de espaço enquanto uma cultura popular que leva também o seu jeito de ser, as suas demandas, o jeito de existir, né? As experiências, né? O modo de falar, o ritmo, as sabências, os fazeres, né? E toda a riqueza de conhecimento de uma população que está conectada a uma terra histórica, né? E eu acho que o forró ele provoca isso na gente, ele provoca a gente pensar com o corpo inteiro, a gente gingar com o corpo inteiro, a gente politizar esse corpo inteiro, que o corpo que dança, o corpo que canta, o corpo que pisa na poeira, o corpo que carrega uma música, ele é um corpo que faz política também, né? É um corpo que movimenta e que ocupa, e que fala e comunica muito. Então eu gosto desse sentido, assim, de estar conectada, e eu acho que essa música, quando ela está falando desse contexto de enfrentamento à violência, mas também de fortalecimento, né? Ela não deixa de ser esse corpo que ocupa e que quer falar, comunicar e que quer gingar, gente. O corpo nosso quer viver bem, não é? A gente quer viver com dignidade,
cantando, gingando a vida. No fim, a gente quer isso. Tem os entremeios aí das durezas das coisas que algumas de nós mesmos, outras das ranhuras, das faltas e dos déficits de políticas públicas e de tudo mais, mas a gente quer gingar na vida. A gente quer viver, a gente quer viver bem. E eu ia aproveitar, né, o gancho que o Giancarlo está com a gente aqui, né? Tem uma coisa também muito forte na música gaúcha, né? Que fala também da política, né? Da tradição, né? E os CTGs, né? Os Centros de Tradições Gaúchas, né? Que é uma coisa que eu posso dizer que me impressionou, né? Eu sou nordestino, nasci para cá, para São Paulo, já aí com uns 20 e poucos anos, mas às vezes que fui, né, aí para o sul, né? Eu que achei tão interessante esses CTGs, né? Que é uma coisa que até inspirou alguns centros de tradições nordestinas, mas a gente vê que a política, né, gaúcha é importante, né, nessa questão que ela até falou do corpo, né? Sério, tu sabe que para quem olha de fora é uma coisa interessante, sabe? Mas o CTG, esse Centro de Tradições Gaúchas, é o maior responsável pelo genocídio da cultura popular do Rio Grande do Sul. É mesmo? É mesmo. Porque o que acontece? Esse movimento é um movimento que foi criado na década de 50 por estudantes de classe média que estavam estudando num colégio particular lá em Porto Alegre, sabe? Sim. E, basicamente... não totalitariamente, mas basicamente, assim, uma grande parte é um movimento de extrema-direita. É um clube de classe média, porque é caro para tu fazer parte, tem que se associar, tem que pagar a mensalidade, as roupas, que são aquelas roupas que dizem ser tradicional e que é bem discutível essa coisa de tradicional, porque quase tudo ali é criado, sabe? A partir da fundação desse movimento, que é o MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, e é um movimento que imita o latifúndio, imita a estância, sabe? Então, por exemplo, o coordenador, o presidente do clube, ele chama patrão. E aí tem o capataz, que é quem cuida lá dos outros peões. E aí tem as prendas, né? Que a prenda é inclusive, uma forma complexa de chamar a mulher, né? Porque trata a mulher como um produto, como um presente, como uma prenda, né? E esse movimento, ele cresceu tanto nessas elites do Rio Grande do Sul, principalmente, que ele foi se espalhando por todo o canto, sabe? Hoje, inclusive, tem... política pública lá no estado, que é governado por um governador de extrema-direita, que investe em grana alta nisso. Com isso, eles foram sufocando todas as culturas populares, as folias de reis, os congados, sabe? E foram, massificando essa cultura e transformando isso como uma cultura única do Rio Grande do Sul. Sendo que isso, obviamente, que muitas práticas que tem dentro desse movimento são culturais, né? Porque lá a gente tem um estado de muito campo, muita criação de gado, então tem essa cultura do cavalo. Mas se criou personagens, ao mesmo tempo que se tem um movimento cultural que só tem lá. E aí isso é uma coisa que agora que eu estou morando fora, eu olho e digo assim, gente, isso não tem em outro lugar. É um movimento que tem um mercado, por exemplo, de música que só existe lá, assim. E tem dois movimentos que são ligados a essa cultura e que meio se confundem, ao mesmo tempo eles brigam entre si, que é o movimento nativista e o movimento tradicionalista. E é muito interessante, assim, porque a gente tem artistas lá que são popstars, assim, dentro do estado, sabe? Eles são lá conhecidos como se eles estivessem sendo conhecidos em um país inteiro, e eles só são conhecidos lá. Se tu chegar aqui no Paraná, ninguém sabe quem é mais.
E são artistas que fazem shows, 5 shows por semana, que lotam os shows todos, com ônibus, com caminhão de som, assim, coisa grande, sabe? Sim. Mas com uma proposta estética e principalmente temática muito discutível nos dias de hoje, principalmente quando se trata dessa questão política, do agronegócio, dessa coisa toda, sabe? E quando se trata também da questão de gênero, sabe? Um movimento super preconceituoso, super machista, bem discutível, assim. Mas nada melhor do que um gaúcho para falar disso aí, né? Eu vendo de fora achava até interessante e tal, não sabia desse contexto político que você está trazendo para nós aí, que é muito importante, né? E aí, nós estamos aí agora também, isso tudo que a Sol falou, né, desse monte de projetos e músicas e convidados, e aí ela arruma esse monte de confusão, e quem tem que fazer a parte da produção de áudio sou eu, né? Então tu já viu como é que é, né? Ela chama esse monte de parceiras de tudo que é canto, e a gente está nessa luta aqui. E aí a Sol, a gente acaba trabalhando em parceria, que a Sol faz a produção executiva da minha parte e eu faço a produção musical da parte dela. Então... Uma boa troca. Estamos num trabalho duro aqui. E, por coincidência, a gente está lançando quase juntos, né? Os nossos singles. Eu também vou lançar um no dia 5 de julho. Está indo também uma música nova aí para as plataformas. E é uma música, para mim, muito importante. Assim, é uma música que eu fiz quando o Cacique Merong, que é um cacique muito jovem daqui, de uma retomada aqui da região, daqui de Minas Gerais, aqui de Brumadinho, ele acabou dando a vida dele em troca de conseguir manter o povo dele num território de uma retomada indígena aqui, sabe? E foi algo muito forte, assim, muito impactante, porque era uma luta pesada, uma retomada numa área que uma mineradora comprou. Depois daquele crime de Brumadinho, as áreas ali ficaram super desvalorizadas e a própria mineradora foi lá e comprou tudo, sabe? E esse povo fez uma retomada lá e estava sofrendo muita ameaça, muita pressão. E ele disse que se fosse possível, se fosse preciso, transformaria o próprio corpo em adubo para manter o povo dele lá nesse território, sabe? E foi isso que aconteceu, infelizmente. E só depois da morte dele que o território foi reconhecido e o povo pôde ficar lá, depois de tanta pressão, assim. E aí esse single também é uma homenagem a ele, o Cacique Merong, que eu fiz para ele, para mim um momento assim, muito especial, sabe? Uma música muito especial para a gente não esquecer da luta desse jovem guerreiro, como ele falava. Que é essa canção Terra que Te Quero? Não, essa não está gravada, não está lançada ainda. Aí tá. Essa eu não tinha para mandar. Essa Terra que Te Quero Viva é uma que está no meu álbum Por Onde Vamos, que eu lancei em 2020. Essa é uma parceria com o Martim César, que é lá de Jaguarão, do Rio Grande do Sul, e também com o Paulo Nunes, daí de São Paulo. Tem uma poesia do Paulo Nunes no meio dela, que é o recitado que tem. E essa aí também é uma música que a gente fez. O Martim César tinha me mandado essa letra fazia alguns anos já, sabe? E eu tenho essa coisa assim de compor que eu fico, de vez em quando, eu abro a gaveta das letras que me mandam os parceiros e fico folhando, olhando, lendo, às vezes com violão no colo, leio uma, leio outra e assim, às vezes não sai nada, às vezes tem uma que eu olho na hora assim e ela já me puxa para algum caminho e aí eu foco nela e sigo trabalhando duro em cima, né?
Aí naquele período desse rompimento dessa barragem aqui de Brumadinho, que matou quase 300 pessoas, né? A gente estava todo mundo muito sensibilizados, assim. E aí eu fui fazer isso, fui mexer ali e acabei encontrando essa aí, né? E aí eu costumo dizer assim que era uma letra que já estava há 10 anos já escrita. E aconteceu, a gente teve duas, né? A gente teve o de Brumadinho e o de Mariana, né? Uhum. E assim, imagina, uma letra escrita há 10 anos atrás, ela já falava disso. Então é uma coisa assim tão recorrente, sabe? Esses crimes que essas grandes empresas assim fazem, né? Cometem, e esses desastres também que a gente sabe que vai acontecer a qualquer momento, né? Não precisa ser nenhum vidente, né? Para conseguir saber que qualquer hora isso vai dar um problema, assim. Então essa música foi feita nesse período aí desses dois rompimentos, de Mariana e daqui de Brumadinho, que a gente mora bem pertinho aqui, eu e a Sol. E essa música fala disso, mas sem ter sido escrita para essas duas situações assim de forma direta, né? Legal. Minas Gerais é uma bomba relógio. Então vamos ouvi-lo então. A chuva que cai sobre o solo já não rega e carrega o chão que não gera para o fundo dos rios, e os rios assoreados transbordam recados anunciando a chegada de um tempo sombrio. A cobiça de alguns ortogou latifúndios que são cortes profundos sobre a face da terra, sesmaria sem fim para tão poucos donos, no ultrajante abandono que rodeia a miséria. Quem só pensa no agora mata o chão com certeza, e a sua pobre riqueza é que aperta o gatilho. Quem só pensa nos lucros sem olhar para o lado vai deixar de legado um deserto a seus filhos. Terra de alma cansada, morrendo calada aos olhos da fome. Terra, senhora dos frutos, pagando os tributos da ganância do homem. E a sua pobre riqueza é que aperta o gatilho. Quem só pensa nos lucros sem olhar para o lado vai deixar de legado um deserto a seus filhos. Terra de alma cansada, morrendo calada aos olhos da fome. Terra, senhora dos frutos, pagando os tributos da ganância
ânsia do homem aos olhos da fome, 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 aos olhos da fome. Destruíram a minha cidade e não me mataram. A vida como a morte não perdoa, e eu continuo no silêncio dos escombros, muito depois do último avião, da última bomba e da última onda de lama avançar. Agora sob a mira também feroz das câmeras, ao ouvir a caçamba docemente mergulhar no poço. E eu era criança, e minha cidade ainda não tinha 5.000 anos, a buscar a água que desde sempre insiste. Destruíram sim a minha bela cidade, mas não me mataram. Eu continuo nos escombros do que já eram escombros, quando nos sequestraram das reais palavras, imagens e sede. Pois os inimigos astutos viam que éramos outros, e que somente assim faltaríamos a nós próprios. Esvaziaram-nos como nunca esteve o poço. A solidão é o demônio nos acompanhando. Destruíram minha cidade, porque eu e meus vizinhos e transeuntes e antepassados e demais conterrâneos e todas as pessoas do mundo que não estavam conosco, estávamos sós. Silêncio na terra, ao braço que berra e mata nas matas a sede da vida, uma trégua na guerra impiedosa que encerra o amanhã de uma herança exaurida. Aê, música do Giancarlo Borba, Terra que Te Quero. É isso? A chuva que Terra que cai. te quero viva. Isso, Terra que Te Quero Vivo. Muito bonito. Legal, muito forte, né? A letra. Você ia falar alguma coisa, Sal? Eu te interrompi. Não, muito bonita. Essa música me toca muito. E é isso que você fala, né? Estava antecipando já, né, as coisas que iam acontecer, né? É uma coisa que a gente já sabe, né? Que tá ali para a qualquer momento acontecer, né? E a gente faz nada, né? Por isso continua deixando a coisa, a bomba armada ali, né? A gente até tenta fazer, né? Mas é uma luta muito desigual, né? Muito injusta. Eu nem acho que a gente não faz nada, assim. Eu acho que realmente é isso, né? A desigualdade do peso dessa luta. Porque eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa, muitos movimentos, né? Pensa aí quantos territórios, né, indígenas, quilombolas e movimentos, quantas pessoas estão nessa luta, nesse enfrentamento, tentando dar significado à própria forma de existir e de existir nos territórios que estão, né? Mas a desigualdade de equilíbrio, vamos pôr, de força, de poder econômico, realmente tem um impacto grande, assim, né? Mas tem muita gente em movimento. Tem muita gente em movimento e não é fácil, mas é importante a gente perceber que essa afirmação de
de outras formas possíveis de existir e de enfrentamento, elas existem e estão presentes também, né? Elas são uma realidade. Eu estava falando mais das autoridades, né? Porque a impressão que dá, né? Tanto o acidente de Mariana como de Brumadinho, ficou assim para nada, assim, não trouxe muita retaliação aos verdadeiros responsáveis, né, por essas tragédias, né? Eu estava falando mais Em Minas tem uma prática, Sérgio, uma prática muito comum, assim. As mineradoras não respeitam lei nenhuma, sabe? Elas passam por cima das leis. E aí, depois, elas vão lá e fazem um acordo com o Ministério Público e dão alguma coisa em troca e fica por isso mesmo, sabe? E isso vem acontecendo, isso é corriqueiro, assim, aqui. Em todo canto, assim, sabe? A gente já enfrentou lutas muito pesadas aqui na cidade que a gente vive, é a única cidade do quadrilátero ferrífero sem mineradora. Caramba. E a gente tem um movimento aqui de 20 anos de luta, sabe? Enfrentando empresas, uma empresa principalmente, que não respeita a lei, se instalou aqui já de forma irregular desde a primeira vez que apareceu. Ela está bem na divisa de município, está pro lado de Itabirito, mas fica sempre tentando entrar aqui a todo custo e sempre de forma complexa, assim, sabe? E umas coisas assim que é inacreditável, sabe? Por exemplo, durante a pandemia teve um projeto de um deputado para favorecer uma mineradora aqui, que entrou para tramitação um projeto sobre a questão de guinchar veículo com IPVA atrasado do período da pandemia, sabe? Aí era um projeto interessante, que dizia que os veículos não iam ser guinchados e tal, que iam, tipo, dar um tempo a mais para quem tivesse com os documentos vencidos naquele período, o pessoal não estava conseguindo trabalhar. Aí tinha um artigo lá no meio desse projeto que falava de veículos, que dizia assim, altera a área do monumento estadual da Serra da Moeda, tal e tal e tal. Eles estavam desafetando uma área de interesse da mineradora dentro de um projeto que falava de guinchar veículos na pandemia. É inacreditável, né? Quando a gente fala assim, as pessoas vão pensar, não, isso é mentira, não tem como ser verdade. Mas tem como ser verdade, um deputado que fez esse projeto entrou lá e só não foi para frente porque o movimento daqui fez muito barulho, botou na imprensa e ficou feio demais, porque era uma coisa muito, muito descarada. Assim. O famoso jabuti, né? Jabutizão. Vai dentro do outro projeto. Um deputado que falava, ele que deu esse nome de jabuti, né? Que ele falava assim, jabuti não sobe em árvore, porque se o jabuti está na árvore, é porque alguém botou. Mas isso que eu falei agora sobre afirmação, realmente, né? A gente, quando você pensa nas empresas e na própria ausência de política pública e fiscalização correta dessas coisas, né? Até da penalização, né? Da falta de respeito mesmo a muitas leis. Mas quando eu falei sobre afirmação, é porque eu tenho esse sentimento, né, isso vale não só para aqui, para Minas Gerais, mas para vários territórios, principalmente pensando no contexto de terras raras também, né? A gente acaba tendo, no contexto de mineração, uma mineração não só da terra, mas a mineração também das formas de vida, a mineração dos afetos, o tempo que quem mora em territórios afetados, né, gasta para poder fazer esse enfrentamento, é um tempo minerado, né? Os afetos, o medo de uma sirene ligar e você ter que sair correndo, treinamento todo dia, se vai ter barragem rompida ou não, isso é uma mineração da saúde mental, é uma mineração da emoção, do emocional, né? Das relações, uma mineração de sonhos de futuro. E aí, quando eu falo isso de que existe muita gente lutando, por mais que seja desigual a luta, é também para que, nesse contexto de mineração, esse protagonismo não seja, às vezes, só assim, a mineradora que rompeu
E sim, isso precisa ser denunciado e ela rompeu e cometeu um crime. Mas eu acho importante também a afirmação do que existe e o que está sendo afirmado, o que existe naquele território, em detrimento o que quer sobreviver naquele território, sabe? E essa afirmação eu acho muito importante. Tem uma canção minha que chama Corpo Vida, e ela fala sobre isso, né? Sobre todo esse corpo vida que existe nesses territórios. É um corpo vida de possibilidades que às vezes a ilusão fala assim, só é possível viver a partir desse grande empreendimento aqui. Mas espera aí, a base está sendo sustentada por um monte de pequenos empreendimentos e modos de fazer, né? Você tem ali a agricultura familiar sustentando uma base alimentar, você tem uma lógica de relações de produção de cultura, de memória, de trabalhos, de formas de gerir o território e de construir vida, que estão ali há muitos séculos, se a gente pensar em modos originários, né, há milênios. E esses modos são corpo-vida vivo desses territórios, né? Quando a gente faz essas denúncias, essas lutas, é para esse corpo-vida permanecer vivo e permanecer vivo com dignidade, né? Inclusive, trago a sugestão dessa canção aqui para a nossa conversa, dessa canção Corpo Vida. Deixa eu colocá-la aqui, então. Tem um vídeo, para quem está escutando, gente, né? Peço às pessoas ouvintes, procure depois o videoclipe dessa música, Corpo Vida, está no YouTube, vocês vão ver muitas pessoas que moram nesses territórios. Foi filmado em Brumadinho, em Moeda, em Belo Vale, são territórios aqui do Quadrilátero Ferrífero, e mostra muita riqueza dessa região, principalmente nas pessoas que trabalham e lidam com a terra. Corpo Vida, né? Isso. Que lidam e que são essa terra, né? A gente é essa terra. Só um instantinho. Serra e terra e mora e fica minha casa. Mundo, cuida que guarda que tudo é vida. Junto, peixe e água e rio, é gente, é povo. Terra mãe, canta na voz que serena do alto onde vem a chuva. Dança no voo, maré corredeira de um rio. Nuvem, desço na roda dos dias no vento passageiro. Guardo no corpo a memória de ser mundo inteiro. Eu sou bicho, sou mato, essa terra eu sou. Mundo inteiro, do começo ao fim sou meio. Sou bicho, sou mato, o meu corpo, esse chão, são a mesma vida, partilhando o mesmo pão. Canta viola, bate tambor, toca sereno, chama tudo que é vivo, ama ser. Canta viola, bate tambor, toca sereno, ama tudo que é vivo, chama ser. Natureza viva, esse corpo é da terra, pé de planta vem da terra, rio dança pela terra, mar serena sendo terra, chuva dança, voa em terra, raio canta, pomba em terra, pedra mora sendo terra, bicho cresce
cresce da mãe terra. Esse corpo é da terra, mede planta vem da terra. Eu danço pela terra, mar sereno sendo terra. Chuva dança, voa em terra, raio canta, pô mãe terra. Pedra mora sendo terra, bicho cresce da mãe terra. É também o mesmo corpo, mesmo sangue, o mesmo chão. Balão que voa, colorido, colorido, colorida, é a terra colorida, é a terra. Eu sou bicho, sou mato, essa terra eu sou. Corpo, vida, que inteira que cantou. Eu sou bicho, sou mato, essa terra eu sou. Corpo, vida, que inteiro aqui cantou. Eu sou bicho, sou mato, essa terra eu sou. Corpo, vida, que inteira aqui cantou. Eu sou bicho, sou mato, essa terra eu sou. Corpo, vida, que inteira aqui cantou. Corpo, vida, que inteiro aqui cantou. Corpo, vida, que inteiro aqui. Era, 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 Aê, Corpo Vida. Sim, Corpo Vida. Muito Fica legal. o convite para quem está ouvindo buscar o videoclipe dessa canção, porque realmente vocês vão conhecer muita gente
E são as pessoas que fazem a afirmação desse território que existe aqui, essa realidade afirmada na Terra e que são corpo-vida, né, nesse território, que a gente é junto. Muito legal. E propor para o Giancarlo. O Sérgio travou. Tudo que é bom vai chegando. Aqui, tu estava falando que assim, ia propor de você mostrar mais uma. Então, vou mais propor da gente ouvir, então, do que cabe na palma da mão, porque a gente falou de tanto de luta, disso tudo, né? Mas, como a Sol falou, a gente tem muita coisa bonita, né? A gente luta por causa dessas coisas bonitas, por causa dessas coisas pequenas que a gente vive no dia a dia, né? A gente vive aqui numa zona rural, num lugar muito bonito, no pé da Serra da Moeda. Então a gente planta milho crioulo, a gente tem a nossa horta, a Sol passa o dia inteiro mexendo nas florzinhas dela. Então, assim, são coisas... Nos milho, nas abóboras, em tudo. Então, assim, tem muita coisa bonita, né? né? Então, a luta é dura, mas a vida é bonita, né? A vida é bela, então a gente tem que valorizar também essas coisas bonitas da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Essa música, ela fala disso. Perfeito. Vamos ouvir do que cabe na mão. Em mim, rimasse sesmaria, meu corpo ardia no inferno da dor, violaria um jeito de querer bem as coisas pequenas da gente, cultivada com vermelha alegria no pátio do coração. Que sou medra pequeno, cabe no bolso, apanha sereno na palma da mão. Na mão que afaga de arreio, semente e seio. Na mão que afaga de arreio, semente e seio. Sabe de mates e tristes tardes sem tu. A mão que pena vale o arado, vale lavrado dos teus negros olhos, mendigando amor, o amor pela terra, no abismo da falta, no lirismo da flor, que entrega a faceira, a virgem doçura pra um beija-flor.
que pena vale o amor pela terra, no abismo da falta, no lirismo da flor, que entrega a faceira, a virgem doçura pra um beija-flor. Na mão que afaga a arábia, arreio, semente e seio. Na mão que afaga a arábia, arreio, semente e seio, que sabe de mates e tristes tardes sem tu. Na mão que afaga a arábia, arreio, semente e seio. Na mão que afaga a arábia, arreio, semente e seio, que sabe de mates e tristes tardes sem tu. Que linda canção, muito legal, muito gostoso, né? E dá para ver que é alguma coisa lá do sul, né? Que ritmo que é esse aí, Giancarlo? Tem uma linguagem bem forte, assim, né? Isso é uma chamarrita. Chamarrita é um ritmo que é muito tocado lá no Rio Grande do Sul, no Uruguai, naquela região da Pampa ali. Legal. E Só tenho a agradecer a presença aqui do Giancarlo Borba, da Sol Bueno, engrandecendo o nosso programa, que infelizmente vai chegando ao fim. Esse programa tem a produção da Denise Souza, nessa rádio 98.9, a Rádio Brasil de Fato. E aqui o locutor Sérgio Lima, né, do Sarau do Tempo Livre, agradecendo a audiência de vocês, ou a quem está vendo no YouTube, né, no canal. A gente agradece muito. E agradecendo o Giancarlo e o Bissol, e deixando vocês à vontade para se despedir aí do nosso programa. vai, Sol. Agradeço, então, a presença aqui, gente. Eu convido quem está nos escutando a depois procurar as nossas canções, né, nas plataformas. Vocês vão encontrar muita coisa. E aí eu convido vocês a escutarem depois. Agradeço esse espaço, o espaço de quem está escutando a gente em casa, o espaço, né, que o Sérgio está produzindo aqui, o espaço que a gente está aqui conversando também. Só é possível esse encontro, mesmo a gente, né, estando em espaços diferentes, há um encontro porque a gente escolheu estar um momento juntos, escutando e construindo esse lugar. Então, agradeço muito por poder estar aqui de novo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode procurar por Sol Bueno. Meu Instagram é sol_buenos. E no YouTube você encontra, e outras plataformas encontra também, tá bom? E procure Toada pra Mania, que eu acabei de lançar, que eu acho que vocês vão gostar de dançar esse forrozinho no meio desse inverno gelado. Vai esquentar um tanto. Gente, obrigado, Sérgio, mais uma vez por nos receber aqui nesse programa. A Denise também, né, que está nos bastidores, produtora, e sempre muito cuidadosa e carinhosa com a gente, e a todos os ouvintes aí, pessoal da rádio. E procurem a gente, vai lá no nosso Instagram, @GiancarloBorba, e segue nós lá, que a gente está sempre inventando umas histórias interessantes por aqui. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau do Tempo Livre, aqui na Rádio Brasil de Fato. Até semana que vem, amigos ouvintes e espectadores do YouTube.